Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começou a nossa jornada da mulher extraordinária e hoje, como eu havia prometido para vocês, né, nós estamos recebendo aqui a Franciele Romero. Ela é mentora e coach de mulheres. Já já vou apresentar melhor ela para vocês, mas antes eu já quero pedir para você se inscrever no canal. Você que já está aqui nos acompanhando, compartilhe com pelo menos 5 mulheres. O tema de hoje é relacionamento abusivo. Nós vamos entender um pouco mais com a Fran e compartilhe com essas 5 mulheres. Se não se inscreveu, se inscreva, né? Porque faça parte aqui do nosso canal e desse projeto incrível que se chama Jornada da Mulher Extraordinária. Ao final aqui do nosso encontro de hoje, você vai encontrar o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Só é entrar e fazer parte. Vem junto com a gente e aprender conhecimento, né? Muitas coisas juntas a gente já tem aprendido. E essa é a linda Franciele Romero. Seja bem-vinda. Olá, Mel. Olá a todos os telespectadores da Mel, da Jornada Extraordinária. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrada com o convite da Mel. E eu vim aqui hoje, a Mel me fez o convite porque ela conhece a minha história, né? Eu vim aqui hoje para falar um pouco da minha experiência, da minha vivência que eu tive no relacionamento abusivo. E assim, Mel, é impossível falar de relacionamento abusivo sem falar de identidade. Falo muito nessa tecla porque tudo tem um porquê, né? Tem uma causa. Então, é impossível uma pessoa falar de relacionamento abusivo sem falar o porquê que alguém se envolve nesse tipo de relacionamento, por que que ela se comporta dessa forma, como ela entra nesse tipo de relacionamento, e quais são os porquês. Então, assim, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Já deixa aí seu like, sua curtida, compartilha com o Mel já falou, quero reforçar aqui o pedido da Mel. E, e aí já quero me apresentar, né? Meu nome é Franciele Romero, eu sou de Pimenta Goiânia, que é o interior aqui de Rondônia, muito velho. Eu vim para Porto Velho em 2020, estava no auge da pandemia, né? O meu divórcio aconteceu em 2019, quando eu consegui romper essa relação, um casamento. Já tem 3 anos, né, amiga? Aqui em Porto Velho são 3 anos. Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, no Mato Grosso, porque eu tenho familiares lá, né? Tenho uma irmã, uma tia. E esse primeiro momento, onde já vou entrar na história para otimizar o nosso tempo, dos nossos telespectadores, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, no gravado. E, assim, como que a mulher consegue sair? Ela consegue sair, eu vou falar da parte de sair, mas logo eu entro na parte como eu entrei, né? A gente está falando de sair porque a gente falou de como eu cheguei aqui. Tem que sair para longe, na grande maioria das vezes. Existem casos da mulher ficar na mendicidade? Existem, mas geralmente essa mulher ela tem que sair até da cidade. E na maioria dos casos ela precisa fazer o que nós chamamos de contato zero com esse abusador. Se afastar geograficamente daquela pessoa. Emocionalmente, geograficamente, De todas espiritualmente, as formas. de todas as formas. Quebrar vínculo de todas as maneiras possíveis. Sim, amiga. Então, Fran, a gente está aqui. Vocês, inclusive, se quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, não é? Como que foi, França? Você começou a se relacionar muito, muito nova? Qual foi a idade? Assim? Foi o seu primeiro relacionamento? Como eu disse, né, no início, toda pessoa vítima, geralmente ela é mulher, existem um índice muito maior de mulheres, mas tem casos também de homens que se relacionam com esse tipo de relacionamento. Mas começa lá na infância, né? Você fala muito disso. Começa na primeira infância, a maneira que a gente percebe o amor, nossa percepção em relação ao amor. Então, essa criança, ela tem uma deturpação da identidade, ela tem um problema muito grande com ela, com a autoestima dela. Como que era a minha infância? Eu tinha uma infância onde eu me sentia muito inadequada. Eu me sentia uma pessoa muito estranha. Então, tudo começou aí, na primeira infância mesmo. Eu ia para a escola e eu sentia que eu era uma menina esquisita. Eu vou usar um termo assim mais fácil de compreender, porque era exatamente assim que eu me sentia. E aí, todas as mulheres que relatam que se envolveram nesse tipo de relacionamento, né, já saíram, algumas ainda estão nesse relacionamento. Se você estiver assistindo a gente, você vai se identificar, caso você esteja nesse relacionamento, quero te dizer que você tem apoio, você tem suporte, eu estou aqui.
Muitas outras mulheres já conseguiram superar. A Mel tem esse programa da Jornada da Mulher Extraordinária, onde nós ajudamos essas mulheres, né, com mentalidade, autoestima, autoconhecimento. Também tem a parte cristã, onde nós ajudamos ela, nós acreditamos que a Bíblia, né, a influência milenar, que é a palavra de Deus, ela tem uma influência muito grande em mudar a nossa mentalidade. Então, tudo é uma mudança de mentalidade. E, como eu estava falando, da rejeição, a inadequação, a gente se sente muito rejeitada. E o rejeitado, ou rejeitada, geralmente mulheres, ela leva isso para a adolescência, para a juventude e, finalmente, para os relacionamentos. Essa criança, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, ela vira uma mulher que começa a se relacionar. Desde o meu primeiro relacionamento, eu tinha muito problema com autoestima, com identidade, rejeição. É como se o mundo estivesse contra mim. Se é que você me entende. Eu acredito que vocês estão conseguindo compreender o que a gente está falando aqui. Tudo que eu fazia, o que eu falava, eu tinha a sensação que as pessoas estavam me julgando, mas era o meu problema que eu tinha com a autoimagem. Eu não me sentia Sua visão sobre você, né? A minha visão sobre mim mesma. E ali eu mesma criava na minha mente os meus julgamentos. Então eu tive o primeiro namorado jovenzinho na adolescência, e esse namorado da igreja, né, na época de adolescência, de juventude, a gente namorava, aquele namoro assim, bem inocente, puro, né? Era muito jovenzinho, muito menina, muito inocente. E ele casou-se com uma moça, não vou falar nomes aqui, por uma questão ética, preservar a imagem das pessoas, mas ele casou com uma moça que tinha o meu nome. E, de certa forma, isso me marcou ainda mais, né? Eu já tinha muitas marcas na minha identidade, muita deturpação, e aí eu tive problemas com depressão, né? Não me sentia bonita, me sentia rejeitada. No caso, só para entender um pouquinho, Fran, você nasceu num ambiente cristão ou você se tornou cristã, conheceu a religião depois? Eu nasci cristã. Os meus pais, graças a Deus, eles são cristãos, uma parte dos meus familiares. Mas, assim, nós tínhamos muito problema também de religiosidade, né? Que já era tema para uma outra oportunidade. Mas os princípios bíblicos, sim, eu conheci em casa. Só que, assim, a criança, né, nós estávamos falando de percepção. A criança, cada indivíduo tem uma percepção diferente de amor. Por mais que ela viva na mesma família, na mesma casa, dos mesmos pais, ela vai ter uma percepção que isso está atrelado à própria identidade, à própria personalidade dessa mulher, desse garotinho, dessa menina. E eu já desde muito pequeno tive essa percepção que eu era rejeitada, no meu caso, a rejeição paterna. Mas era a maneira que eu entendia, né? Papai trabalhava nas fazendas, naquela época o homem saía, né, provedor para sustentar a família, a mamãe ficava em casa com a gente, era do lar. E quando ele voltava, era um final de semana muito rápido, nós éramos três meninas, então a nossa atenção era dividida. E tinha a mais novinha. Eu, sendo filha mais velha, eu entendia que eu era rejeitada. Mas era a minha percepção, né? Pode ser, sim, que tenha tido alguma preferência, mas eu não culpo hoje. Toda a compreensão de mundo que eu tenho, eu entendo, né? Os meus pais, eu perdoei eles, eu ressignifiquei tudo. Mas, adolescente, né? Uma época muito difícil para todo adolescente, até os dias de hoje, acho que até mais. Então, eu cresci muito inadequada. E aí eu entrei nesse relacionamento, eu tinha por volta de 20 anos, eu tinha filhos ainda, foi meu primeiro casamento. Só que esse relacionamento foi muito disfuncional desde o início, né? O meu ex, né? Pai dos meus filhos, ele era 20 anos, ele é 20 anos mais velho. Então, algumas pessoas chegou a me alertar, olha, sério, tem uma desproporcionalidade de idade, né? Vai ser difícil lá na frente, você tem problema de mentalidade, de cultura. Mas a busca por validação, né, que é outra coisa que eu quero reforçar, toda vítima de relacionamento abusivo, ela tem uma busca incessante por validação, ela tem que ser validada. E qualquer demonstração de amor, de afeto, de carinho, qualquer coisa que ela entenda, qualquer migalha, ela entende que aquilo é amor,
ela aceita, porque desesperadamente ela busca por atenção, por validação. Sim, a Fran me trouxe a lembrança aqui, gente, um exemplo sobre isso, que você entende de amor, né? Nós, a gente aprendeu que disciplinar os filhos com as peninhas, né, é bom. Tanto que tem pessoas já agora, né, que falam, né, eu apanhei muito, tô vivíssimo, né, e aprendi muito com isso. Só que há casos de uma correção com limites, né, em relação a isso, a vara. Só que há umas que são demasiadas. E aqui, aquela pessoa que apanhou muito de forma humilhante, ela entende, pelo aquilo que ela viveu, que aquilo seria amor, né? Exatamente. Tem até o filme da Cabana que fala, né, que o menininho ele apanhou do pai dele e o papel de Deus, que é a figura de uma mulher no filme, toca nele, o que foi isso, né? E ela fala para ele, aí ele esconde assim ó, o machucado dele e Deus fala, né, naquele momento que aquilo não é amor, né? Que há uma disciplina correta que às vezes é necessário, sim, mas não é um meio de educação, né? Mas assim, 100% que vai dar certo aquilo. E há aqueles casos que eu estou falando, que chega a ser humilhante para a criança, aí ela cresce achando que bater de forma humilhante, empurrar, sendo aquela agressão, é amor. E aí, às vezes, esse menino e essa menina vai levar isso para o relacionamento, vai levar isso para a vida. E aí, para os relacionamentos não vão dando certo. E é uma forma de ela se tornar uma pessoa também abusiva, né? Mesmo inconscientemente, não é? Ah, você é um abusador desse relacionamento. É algo que ela aprendeu como amor, e está longe de ser amor. É o espelhamento. Sim, né? E aí eu lembrei disso, você falando, eu me lembrei dessa parte, né? De que você aprende, não tem como você dar aquilo que você não aprendeu, né? Exatamente, até porque, como eu disse, cada indivíduo vai ter uma interpretação diferente das suas vivências. Você pode ter 3 filhos, cada filho vai ter uma personalidade, uma maneira de agir, de pensar, e isso é importante porque é a identidade, né? A identidade da pessoa. Eu tive uma percepção, as minhas irmãs não teve tanta percepção de que era agressivo, que, né, cada uma vivenciou de uma forma diferente. E isso é único, isso é da pessoa. E eu, por ser mais velha, talvez eu tinha também mais obrigações, mais responsabilidade, porque eu já estava numa idade cronológica diferente, então eu já tinha condições também de realizar tarefas diferentes. E a minha percepção fez com que eu visse aquilo como uma pessoa totalmente rejeitada, né? Eu olhava as meninas na escola, isso eu me lembro assim, que a rejeição, a inadequação na minha vida começou muito cedo. Eu devia ter por volta de 9 anos, 10 anos, eu me senti muito estranho, né? Porque uma situação que teve um teatro na escola, na minha sala, e eu fiquei assim, deslumbrada para participar, mas eu não conseguia falar em público, eu travava, eu tinha um negócio, porque eu me sentia muito estranha. Eu olhava e falava assim, mas eu sou tipo, muito diferente dessas meninas. Eu sou muito estranha. Então, eu carreguei esse sentimento de que eu era muito inadequada e eu busquei isso nos meus relacionamentos. Então, foi assim onde tudo começou. A vítima, ela sempre vai ter essa busca por validação. Porque nós, seres humanos, em alguns contextos, não buscamos sim por validação, né? Por ser aceito, por participar de uma tribo. Só que tem um momento que isso fica disfuncional. Tudo tem que ter um equilíbrio. No relacionamento, Fran, como que agora, né, as mulheres que estão nos vendo, elas podem reconhecer diante do seu relacionamento, pelo que ela está vivendo, que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Acabei de porque dizer. Porque o relacionamento abusivo não é só uma questão de ser espancado, né, ser humilhado, é uma questão também emocional, o abuso emocional, né? O abuso emocional ele é muito mais velado, por isso ele é muito mais comum do que o agressivo, o físico, até porque os abusadores conseguem ficar mais tempo dentro desse relacionamento, porque é chamado relacionamento ioiô, né? Um morde a sobra ali. Um momento ele te dá uma palavra, te coloca para baixo, fala da sua roupa, né? Fala do seu rosto, do seu nariz, de toda a sua estrutura física, te desmoraliza, e em outro momento ele te dá um presente, então ele consegue jogar muito, brincar muito com a autoestima da mulher, uma vez que é uma coisa que é muito importante para a gente, né? Para todos nós, mas principalmente para a mulher.
E, então, assim, o relacionamento abusivo, ele é muito disfuncional. Ele começa a te tirar do eixo. É assim que a gente começa a perceber que existe algo ali de manipulativo, algo assim, que a pessoa começa a se perder de si mesma. Eu acredito Primeiro também, né, sinal. que a pessoa também não pode só se sentir livre. De alguma forma, ela se sente presa para ser quem é. Exato, Faz exato. parte. Acabei de dizer em relação à identidade. O que está acontecendo com a identidade dessa mulher? A deturpação. A deturpação nada mais é. A pessoa começa a se desconectar de si. Ela percebe que existe algo ali que ela não está conseguindo ser ela naquele ambiente. Ela não está conseguindo agir como ela gostaria de agir se aquela pessoa não estivesse ali. Tem o famoso pisando em ovos. Você quer saber se uma pessoa é manipulativa, manipuladora, tóxica ou qualquer termo do tipo? Você está num ambiente convivendo com uma pessoa que você não consegue ficar muito à vontade com ela. Você sente o tempo todo como se você estivesse sendo vigiada, ou tem que tomar muito cuidado nas palavras, tem que calcular cada passo seu. Então, já é um dos sinais, um dos principais sinais. Então, você está pisando em ovos o tempo todo, você não consegue se sentir livre, em paz, à vontade, já tem algo abusivo aí, já tem algo aí que está, né, já está acendendo o alerta vermelho. Fique atenta, né? Você está deixando de ser você num ambiente para agradar essa pessoa. Sim, bom. Enquanto a Fran toma água aqui, né, amiga? Eu quero avisar para vocês, gente, que esse é o programa, é um evento especial aqui da Jornada da Mulher Extraordinária no meu canal. Esse é o primeiro. Amanhã nós vamos ter também a psicóloga Joa, não perca. E depois de amanhã, no dia 8, né, nós teremos também uma programação especial aqui com um tema muito bom e é um tema surpresa. E com toda certeza eu vou ter novidade para você. Terei aí uma surpresinha para todas as mulheres aqui do nosso canal. Se você entrou agora, seja bem-vinda. Eu estou aqui com a Franciele Romero, mentora e coach de mulheres. Estamos falando sobre relacionamento abusivo. Né? Já compartilha com mais alguém. Conhecimento, gente, é isso. É você sentar para ouvir histórias, experiências, porque isso vai te fazer crescer, não é, Fran? Quando você, quando você escuta experiências de alguém que passou pelo que a Fran passou aqui, que ela está compartilhando, e os pontos que ela analisou, né, para reconhecer que ela estava dentro de um relacionamento abusivo, você ouvindo isso, saiba que Deus quer te libertar também, né? Deus não nos criou presos, sofrendo, achando que é amor. Quero deixar aqui, antes da gente tomar nossa caminha aqui, fazer uma pausa, deixar um versículo que é muito conhecido, mas poucas pessoas sabem o verdadeiro significado e não colocam em prática. Quando eu entendi, quando eu tive a compreensão exata desse versículo, eu consegui me libertar efetivamente. Conhecereis a verdade vos libertará. Geralmente a gente pensa que conhecer a verdade é você conhecer a Bíblia, você fazer parte de alguma igreja. Conhecer a verdade, ela é muito mais complexa, é mais profundo, né? Conhecer Jesus de verdade. E eu gostaria que você dissesse quais foram as ferramentas de transformação, né? Uma vez que você viu que estava dentro desse relacionamento abusivo, o que foi que despertou se você não precisa de ajuda? Quais foram as ferramentas que você usou ali para mudar esse quadro da sua vida? Porque não é o fim, mulheres. Né? Estar diante de um relacionamento desse tipo, é importante saber que existe, né, amigo, um caminho para sair desse lugar. Não só não é o fim, como é o começo. Na verdade, assim, eu renasci, foi o início da minha história, não anulando toda essa outra história, porque hoje eu não seria a pessoa que eu sou com a experiência de vida, né, que eu tenho, mas é o marco da minha libertação. Não é o fim mesmo, é o início. Eu vejo assim como o início. A ferramenta principal de transformação, primeiramente, não tem como falar da minha história sem falar de fé. Eu sou mulher de muita fé, né? Que eu carrego comigo assim, uma força, uma fé muito grande. Primeiramente, Deus começou assim, a me despertar, eu comecei a ter alguns insights, eu comecei a ter assim, algumas visões, digamos assim. Posso falar de visões porque nem todos eu estava sonhando, dormindo, comecei a fazer algumas observações que aquilo era disfuncional. E a questão de autoconhecimento mesmo. Eu comecei a conseguir sair daquele ninho, né? Que o abusador, geralmente, ele vai te
te isolando. Ele vai te isolando, ele vai Ter informação, né? Não ter muito contato com as redes sociais. ele vai colocando defeito nas suas amizades. E aí você está tão isolada, você vive tanto daquele mundinho, aquele mundo é tão seu, é tão exclusivo de vocês dois, porque a primeira coisa que ele faz é afastar familiares, amigos, pessoas que possam ser sua rede de apoio. Né? Se você se sente aí isolada hoje, se você desfez a amizade de muitos anos, talvez você esteja sendo vítima de um relacionamento abusivo e não sabe, né? Porque geralmente ele faz o quê? Ele coloca culpa nos outros, nas amizades, nos seus familiares. Ninguém é bom o suficiente para estar ao seu lado. Ele sim. Então, ele se mostra como a única pessoa, a sua salvação, a única pessoa que você tem para te ajudar. Até que quando você se sinta totalmente isolada, aí a sua autoestima vai estar muito minada e você já tem também todo aquele problema da infância, né, da rejeição, da adequação. Então, você vai se sentir muito rejeitada mesmo, ninguém gosta de mim, eu não tenho amizades, que você vê aquela pessoa como sua única fonte de vida. E aí comecei a sair, a olhar para outros horizontes, eu comecei a participar de palestras. Tem muitas palestras, gente, em Porto Velho, né, gratuitas, algumas têm um custo, né, que a pessoa consegue fazer um investimento, porque cursos, mentorias hoje é um investimento, inclusive eu estou com uma mentoria assim, saindo do forno, bem quentinha, falando muito disso lá no meu Instagram, Franciele Ribeiro, né, através do meu projeto, Projeto Pérolas. Sim, algumas pessoas que me acompanham já conhecem bem a história, que foi, Deus me deu, sim, né, essa ideia através dessa história de vida, dessas experiências. E aí eu comecei a participar de mentorias, cheguei a fazer terapia, tem os CRAs da cidade, na minha cidade, né, no interior, tinha os CRAs que cedia para pessoas. E como existe também uma dependência financeira, uma outra hora, se você me fizer novamente o convite, eu aceito, a gente fala muito dessa questão aí também, da dependência financeira que está atrelada, né, à dependência financeira, ela está atrelada à dependência emocional. Uma vez que você está sendo isolada, o abusador também te isola do trabalho, do empreendedorismo, da sua vida social. E eu comecei a sair daquele ninho, falei, nossa, existe um mundo fora dessa casa, né, dessa pessoa, existem outras coisas. Então, veja, gente, as outras possibilidades, tá, mulheres? Começa a ver as possibilidades que a vida te oferece, começa a ver as suas qualidades, os seus O autoconhecimento, então, seria o primeiro caminho. Exato, eu ia chegar nessa palavra agora e você chegou, né? Assim como a Mel teve essa percepção, eu tenho certeza que a essa altura da nossa conversa, do nosso encontro, você já teve a percepção que o autoconhecimento é a ferramenta principal. Primeiro Deus, né, a fé, porque Deus também ele dá, né, a sabedoria para a gente conseguir olhar, visualizar as coisas como realmente elas são. Porque a vítima, né, a vítima do contexto, tá, gente? Uma coisa assim que quando eu saí, eu sempre tive claro na minha mente, eu fui vítima até aquele contexto, até aquele momento. Uma vez que você é liberta, você não é mais vítima. Então não saia usando essa palavra por aí como se isso fosse algo bom, como se isso fosse, né, adjetivozinho para você se colocar como vítima. Porque quanto mais você se colocar como vítima, mais tempo leva para você ter cura. Você vai, a tendência dessa mulher entrar em outros relacionamentos é muito grande. Eu entrei em outro depois. E é o que acontece comigo, não é? A gente vê, eu vejo mesmo pessoas que se aproximaram de mim. Teve um período que eu trabalhei em uma academia e sério, não tinha uma mulher, né, que tivesse uma história boa com seus relacionamentos, né? Eu acredito que não somente pelas escolhas ali do cara em si, né, do homem em si, mas pelas escolhas das amizades, que também eram doentes, não é? Então, eu lembro que elas vinham no meio do atendimento, né, e sempre trocavam aquela ideia, porque mulheres dentro de salão, beleza, eu não tenho mulher, elas gostam de conversar sobre relacionamento, né? E nessa época eu não tinha maturidade nenhuma de falar sobre o assunto, nada, nada, nada. Né? Identidade não tinha, era totalmente né? Não tinha mesmo, gente, conhecimento de nada, sabe? Então eu só ouvia, eu não falava muito pouco, porque eu não tinha muito o que falar, né? Então, mas eu lembro do que era falar, ah, o fulano só me trai, o outro me traiu. Aí a outra, era tipo assim, uma contava uma história de tragédia, a outra mais em cima, ah, eu também, ficou com a fulana lá.
eu vou pegar, eu vou bater, eu vou gritar, né? Eu vou fazer isso. Assim, eu vi aquela doença em vários relacionamentos, não é? Mas o ponto principal disso que eu estou falando, e aqui para o Clemente aqui, com a história dela, da experiência, né? É, como que a mulher ela consegue, o que ela tem que fazer, né? Ela se vê, não, mas eu estou em um relacionamento fracassado por causa do outro, só atraindo, né? Na mesma frequência, que é importante as pessoas saberem, né? Que enquanto não mudar a frequência, você vai só atrair. Pode ficar com 50, 100, 200. Se você não mudar a sua frequência, que é a sua identidade, usar as ferramentas de identidade, do autoconhecimento, vai atrair o resto da vida até a morte pessoas abusivas, não é? Não é isso que vai acontecer a partir desse vídeo, né, Ju? Que agora a sua frequência vai mudar. Eu ia chegar nesse ponto porque tudo isso é através das crenças. O que são as crenças? Gente, a gente está falando aqui de religião, da sua denominação, nada disso, tá? As crenças nada mais é a percepção, a maneira como você enxerga Aquilo que a pessoa acredita, né, amiga? aquilo que você acredita lá na sua infância, tudo. Um tempo atrás, né, não deixa a sandália da mãe virada de cabeça para baixo. Qualquer sandália que a mãe morria. É uma crença. Exatamente. Né? Isso não está em lugar nenhum que acontece. Mas se a gente acredita, né, amigo, acaba que a mãe da gente morre por acreditar naquilo. A Bíblia fala lá em Provérbios, né? Fala assim como imagina a sua alma, assim você é. A crença é exatamente isso aí. É aquilo que você é, que você escuta na sua casa, na sua família, e você carrega isso para a vida. Então, você tem uma crença de baixíssimo merecimento. Por quê? Porque você tem deturpação na sua identidade. Então, se você não se conhece, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é muito conhecido, você não sabe para onde vai, você não sabe qual é o seu porquê, o seu propósito, você não conhece as suas forças, as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, você não conhece os seus pontos fortes, você não tem sonho, você não se imagina daqui 5 anos, 10 anos, onde você quer estar. Então você vai aceitando, né, qualquer migalha que pareça afeto, né? Gente, amiga. O pessoal, gente, eu vou pedir licença para vocês rapidinho, amiga. É que alguém entrou aqui, não foi no nosso estúdio, e eu vou colocar ela aqui. Enquanto isso, eu vou separar só um vídeo aqui para vocês. Prestem bastante atenção nesse vídeo, que ele é muito importante. Já já eu volto com a Franciele, tá bom? Vamos lá. Maria. Ô, Maria José. Maria José. Ô, Maria José. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Maria José.
Bença, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença. Bença, mãe. Bença, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome.
Voltamos, pessoal, né? Vocês prestaram atenção nesse vídeo. Fran, quer falar um pouquinho do vídeo? O vídeo Vida Maria, eu assisti, é a primeira vez quando eu me divorciei, em 2019. Ele retrata muito essa questão da repetição de padrões, né? Eu me apaixonei por esse vídeo porque ele fala muito como a gente repete. Tem até uma parábola do elefante. Você amarra um elefante, a parábola é a seguinte: a pessoa coloca o elefante numa cadeira, na perna de uma cadeira, e depois ela solta a cordinha do pescoço do elefante da cadeira. Só que o elefante, ele está tão habituado a viver amarrado, né? Ele foi tão condicionado àquele comportamento, àquele ambiente, que ele tem uma força enorme, né? Um elefante pesa 10 quilos, não faço ideia disso. Se alguém soubesse, São toneladas. toneladas. Mas ele está tão condicionado que o pé de uma cadeira bem levezinho não é o suficiente para ele não se atenta em derrubar aquela cadeira e sair, ser livre. Assim, eu me vi. A primeira vez que eu vi o vídeo da Maria, ele vai falando de repetição de padrão, né? A mãe da Maria, lá, ela cria filha para quando a menina vai desenhar, ela fala assim, não, você tem que trabalhar, vai lavar louça, vai não sei o quê, vai isso, vai aquilo. Então, assim, matando a identidade da criança, principalmente da mulher, porque a época era daquele jeito e nós crescemos conforme é a nossa casa, a nossa família, né? Aquele padrão de comportamento. Sim, amiga, eu lembrei de uma coisa que eu quero compartilhar aqui, gente. De repetição que você está falando, né? Que a gente vem, sempre eu falo aqui com as meninas, que nós viemos de um sistema familiar, né? Que faz lá, que os nossos bisavós passaram, justamente relacionamentos abusivos, é bem provável que a neta tenha, né? Se não quebrar a maldição, que a Bíblia chama de maldição, né? Maldições hereditárias. A minha mãe, eu uso aparelhos, né? A minha mãe, ela tinha um dente, eu coloquei aparelho justamente por causa disso. Tinha um dente meu que era em cima do outro, né? E aí a minha mãe, na época, né, mandou o dentista arrancar o dente dela, né? A gente não tinha tanto, Eu passei por essa né, como é que se fala, assim, condição financeira, para usar aparelhos naquela época era muito mais difícil, né? Mas Hoje na não. época eu falava assim, extrai esse dente, arranca esse dente, era extração, arranca esse dente aí. E é assim, hoje em dia não, eles preservam muito o dente, né? É muito importante. E aí, né, a minha mãe me contava essas coisas. Eu tinha um dente torceu, filha, e eu tenho um sinal debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé tem um sinal. Aí minha mãe falava que, como ela perdeu a mãe dela muito jovem, né? Tinha 13 anos. Aí ela falava que aquele sinal não estava dando sorte para ela. Aí ela foi, gente, e removeu o sinal do pé dela, né? Aí ela me teve com 19 anos. E aí eu fui, sem saber de tudo isso que eu já sei hoje, né? Ainda vamos aprender muito, né? Mas sem saber, eu lembro que eu falei assim, eu não vou arrancar o meu dente, porque eu não queria repetir aquilo, sem saber, gente, do sistema familiar, do padrão de repetição, né? Eu não arranquei o dente, escorri aparelho, o dente está aqui ainda, o meu dente, né? Voltou para o lugar. E tem um sinal no pé, eu não removi, até a pedido da minha mãe, eu não remove, mas eu não iria remover mesmo, né? Eu acho que o sinal tá bom ali, se nasceu, né? Deus quiser ali. E também não tive meu filho com 19 anos, eu tive ele com 25 anos. Então, assim, uma idade, né, já não diria que tá certa, mas já bem preparada, né? Porque se a ciência explica que o corpo da mulher está preparado a partir dos 25 anos, né? Enfim, eu fui mudando coisas para não ter a vida, para não ter a vida que eu via que ela tinha. Porque ela não era feliz, né? Assim, no relacionamento dela. Sofria bastante pela ausência, rejeição, a falta de companheirismo mesmo, né? Ela não teve um casamento muito bom. Mas, assim, insistiu bastante, porque era muito, né? Ela mais para trás, era muito, como é que eu uso assim? Era vergonhoso a mulher se separar. Só que não sabiam explicar muito bem, né? Não é nem ser você, era tipo assim, então você vai sofrer por causa da vergonha? Não, você tem que ser feliz, né? Às vezes a gente se precipita, se relaciona com alguém que não era de fato da vontade de Deus e acontecem essas coisas. Não era a pessoa certa, né? Nem a pessoa estava pronta, nem ou a pessoa não estava pronta, não era o momento certo, faltou maturidade, ou a pessoa já era. Eu quero até convidar a Fran aqui, gente, ter um tema aqui, ó. Como reconhecer a pessoa certa, né? Exatamente. Existe não diria um passo a passo, né, Fran? Mas existe algo que
Existem alguns elementos, alguns Porque sinais. quem é que sabe do que vai acontecer daqui a 5 anos? Você sabe o que vai acontecer? Não, o máximo que eu consigo fazer é planejar, né, mentalizar, mas saber. Mas tem alguém que sabe e pode nos ajudar, Sabe? não é? Mas ele dá sinais. Quando eu conheci a pessoa certa, que é a pessoa que eu adoro, que eu assim, acredito, eu vejo que tem todos esses sinais, né? O Senhor foi me dando sinais, sonhos, visões. Teve alguns elementos que foram acontecendo que me fez entender quem era a pessoa. Claro que daí vem a convivência, né? Você vai observando também, você já tem um nível de maturidade maior. Hoje eu tenho um nível de maturidade muito maior que o nosso anterior, já tenho uma vivência. Eu estudo muito sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, meu conhecimento sobre mim mesma, a minha identidade é muito bem resolvida. Claro que assim, a nossa identidade ela é formada todos os dias. Uma vez me perguntaram numa palestra se a identidade ela é fixa. Não, a identidade ela vai sendo moldada à medida que nós vamos nos amadurecendo, né, em fé e como pessoa, a nossa identidade ela vai sendo modelada. Porém, a identidade é a essência. Existe a questão da essência, que isso ela não vai mudar muito, né? Está atrelado ao quem você é, o propósito que Deus te criou, a sua personalidade, a sua maneira de funcionar como ser humano. Mas, assim, se você for uma pessoa que entrega para o Senhor essa identidade, se você se permitir, se você é uma pessoa que se permite ser moldada, tem a questão do caráter, é muita coisa, gente. Então, assim, a gente já vai deixar aqui uma pitadinha de que a gente vai voltar. E a Bel, aqui no intervalo, já fez convite, né? Eu já tenho mentoria, assim, na ponta da agulha, vou lançar uma mentoria e já quero fazer aqui, ao vivo, um convite para a Mel Cunha, para ela participar, fazer uma participação especial. Nós estamos, assim, reforçando essa aliança, esse propósito, para conseguir alcançar um número maior de mulheres, né? Sim. E eu quero pedir para você que está assistindo, para você valorizar o nosso tempo, o nosso conteúdo, compartilhe, né? Divulgue para aquela sua prima, sua parente, sua amiga que você assim observou. Porque geralmente os de fora, as pessoas de fora já sabem ou observam, existe alguma coisa disfuncional ali. Porque existiam pessoas na minha época, quando eu estava nesse relacionamento, que sabia que era um relacionamento abusivo. Mas a pessoa que está dentro, como eu te falei, ela está tão isolada, ela está tão imersa naquilo, a autoestima dela está tão minada, né? Ela não sabe o que é autoconhecimento, eu nem sabia o que era autoconhecimento. E eu quero lembrar aqui que, assim, o primeiro contato com esse mundo do autoconhecimento que eu tive foi uma sessão coach, né? Hoje eu sou coach por causa desse primeiro contato e me apaixonei pelo coach. Me lembro que foi a Casey, se ela estiver me assistindo, a Casey Xavier, ela é coach, hoje ela mora em São Paulo, não sei se ela vai conseguir ter contato com essa gravação, mas foi uma sessão coach assim, com perguntas muito poderosas, impactantes. Hoje eu aprendi a fazer perguntas, porque ela me fez algumas perguntas assim, que fez eu refletir, olhar para mim mesma. Quem eu sou? Eu não sabia quem eu era. Quando ela me fez a pergunta, quem é a Franciele? Aí eu parei, aquilo me impactou de tal forma que eu não dormi. Eu me lembro que aquela noite eu não dormi. E aí eu tive vários insights, memórias da minha infância. Eu tive pensamentos assim, eu me vi em vários momentos da minha infância o quanto eu me senti inadequada. E foi ali que eu comecei assim, eu falei, gente, eu preciso de conhecimento, eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou, não sei por que eu aceito ser agredida, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E foi um despertamento, foi um choque. Às vezes, você, mulher que está nos assistindo, você precisa levar um choque. É isso. Saiba, você já descobriu hoje aqui nessa live, nessa apresentação, nesse encontro, nessa conversa, eu e a Bel Cunha, a jornada extraordinária da mulher extraordinária. Para você ser extraordinária, você tem que se conhecer. E naquele dia, eu descobri que eu não me conhecia. Eu parei, eu tinha 32 anos, eu tinha minha filha, a Esther, era bebezinha. E eu falei assim, eu não sei, eu só sei que eu sou a mãe da Esther, do Vitor da Esther. Mas fora isso, quem eu sou? Porque ela me perguntou, quando eu respondi, eu sou a mãe da Esther. Ela disse, não, mas antes de ser a mãe da Esther e do Vitor, existe uma mulher, existe uma história. Quem você é? Eu não consegui responder naquele momento. A partir dali, eu não parei mais. Aí eu imergi, sabe? Eu mergulhei nesse mundo do coach. Hoje eu sou apaixonada pelo coach, né? Pela a mentoria, porque nós do coach, você também a gente usa ferramentas baseado na nossa experiência milenar, que é a Bíblia, né? Você deve falar aí, já vi esse pessoal com esse assunto de Bíblia. Mas, assim, lá, as leis,
da Terra, está tudo dentro da Bíblia. A gente que não gosta de aceitar, mas as leis que regem a sociedade, que regem a Constituição, não matarás, não, né, não agride a sua mulher. Eu gosto de trazer o exemplo, amiga, do Wi-Fi. Nós estamos usando aqui o Wi-Fi para você nos ver, isso para você receber essa transmissão. Só que procura o Wi-Fi aí, se você encontrar o Wi-Fi. É a mesma coisa do ar, né? Sabemos que estamos aqui, ó, respirando, mas nós não estamos vendo o ar, não estamos vendo o Wi-Fi. E o mundo espiritual existe. Por mais que nós não estejamos vendo, ele existe. E aquilo que você acredita, que a Fran falou aqui, pontuou muito bem, sobre crença, né? Todas essas crenças vão se tornar reais na sua vida, que é uma lei, né? É uma lei espiritual, é uma lei que faz parte do ser humano, da nossa existência na Terra, né? Tudo aquilo que eu acredito, hora ou outra vai acontecer, eu vou viver aquilo, porque até as meninas estão brincando agora, né? Eu tô morrendo de medo de ser rica. Não tenha medo mesmo. Para você começar a viver coisas que você deseja, você tem que mudar hábitos, vai ter que mudar rotinas, e vai para aí. Então, não espere ter para ser. O que você quer ser? Se comporte, seja. Não é? Se veja num relacionamento saudável, né? Então, se veja como um homem, né, com os princípios da palavra de Deus, como um homem que realmente seja ali o provedor, que seja o protetor da família, que passe segurança, que seja respeitoso. A gente não está falando de perfeição, que nem nós aqui, né? Nós não somos perfeitos. Talvez as pessoas olhem assim, essas duas devem ser perfeitas, né? Os maridos não devem tomar. Não tenha essa ilusão, né? Nós somos duas mulheres, somos seres humanos, somos pessoas que estamos cada vez mais buscando evoluir, né? Viver a nossa melhor versão para que a gente consiga transbordar disso, transferir isso por onde a gente passar, ser referência. Mas ser referência não quer dizer ser perfeito, apenas ser alguém que consegue ser a sua melhor versão cada dia, aquilo que você tem de melhor, transbordar de dentro aquilo que você tem de melhor. E para finalizar, antes da Mel encerrar aí com a fala dela, eu quero deixar para você, mulher, que se você ainda está numa relação abusiva, ou num casamento que você vê que é disfuncional, né, que te coloca para baixo, que te humilha com palavras, principalmente com palavras, porque a agressão física é muito ruim, mulher nenhuma nasceu para apanhar, né, para ser agredida, mas a relação, a parte abusiva, ela é muito velada. Geralmente a mulher não vê como um abuso, porque ela acha que é só agressão física que é abuso. Mas eu quero deixar para você, lá em, se eu não me engano, é 1 Pedro, que diz assim, que o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. Foi o parâmetro principal que eu tirei para conseguir sair do relacionamento que eu estava, de mais de 10 anos. Era um relacionamento que já era muito disfuncional, me dava muitos problemas emocionais, eu vivia separando e voltando. Só que esse versículo foi um parâmetro muito assim, específico, muito cirúrgico. Ele fala assim, amarás a tua esposa como Cristo ama a igreja. Se o teu esposo, teu marido, teu namorado, teu cônjuge não te trata como Cristo ama a igreja, né, que é comparada com uma noiva, então já tem alguma coisa muito errada aí. Como que Cristo ama a igreja? Como que Cristo ama nós, mulheres? Né? Sabendo que nós somos biologicamente mais frágeis, sim, né? Apesar as feministas dizer o contrário, mas biologicamente nós temos uma estrutura mais frágil, até porque nós precisamos ser cuidadas, isso é muito bom, não vejo isso como algo ruim. Então, nós somos sim mais frágeis, nós precisamos de proteção. O seu marido, o seu namorado, o seu cônjuge, o seu companheiro, ele te protege, ele faz com que você se sinta segura ao lado dele, nesse namoro. É um relacionamento que te traz paz, que ele te trata com prioridade, ele é recíproco com você, com a sua demonstração de afeto, de carinho, de amor, de cuidado, é recíproco ou não, é sempre você que está se doando, porque no meu caso era sempre eu que estava me doando. Esse era um dos pontos, assim, que era muito abusivo, eu estava sempre tentando agradar, porque a pessoa que tem problemas de identidade, né, a pessoa que tem vícios emocionais, problemas com crenças, problemas de merecimento, ela é muito agradadora. Ela é muito agradadora, porque ela precisa. Ela não quer desagradar o cônjuge, o companheiro, ela quer ser amada a todo custo. Isso eu entendi. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês.
Fran, muito obrigada por você ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente, né? Compartilhando da sua experiência, esse momento. Sabe que você é uma pessoa muito especial. E que aqui no nosso canal, né, Meninas da Fran, é muito bem-vinda. Outras vezes, a gente vai trazer você aqui outras vezes com outros temas, mas eu quero te agradecer de todo o coração e dizer que Deus tem muita coisa boa ainda para derramar sobre a sua vida, que coisas grandiosas você vai viver. Eu me sinto muito honrada, né? Como eu falei desde o início, eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse programa da Mulher Extraordinária. Nós somos extraordinários. Você que está nos assistindo, com a sua personalidade, a sua identidade, você é extraordinária. Isso aqui que a gente está vivendo hoje também pode ser para você crescer na vida no empreendedorismo, na área profissional, se desenvolver naquilo que você gosta, naquilo que é o seu propósito. Ser independente financeiramente é para você também, da sua maneira, com a sua essência, mas é para você. Você pode, sim, vencer como eu superei, né? Como a Mel conseguiu se desenvolver e hoje está aqui apresentando esse programa, você também pode. Então, quero que você olhe, gente, não como alguém superior a você, mulher que está assistindo, mas alguém que é referência para você se espelhar e aprender junto com a gente. Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, se você tiver dúvida, deixa as perguntas. Eu e a Mel, a gente vai orar juntas, vai conversar e vai te trazer essa resposta, né? Se a gente não tiver, o Senhor tem. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Exatamente, amiga. Muito obrigada, viu? Te abençoe. Grandemente. Uma honra. Meninas, até amanhã. Amanhã vamos estar com a psicóloga Show. Muito obrigada. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Que Deus ilumine e que esse programa de hoje, né, esse encontro, tenha de alguma forma despertado em você a essência do Deus vivo e a mulher que você nasceu para ser. Muito obrigada por você estar fazendo parte da jornada da mulher extraordinária. Até amanhã. Até a próxima, gente. Deus te abençoe.